Eu vim mostrar pra vocês hoje como é que eu faço esse meu manguzá. Olha só que coisa mais maravilhosa. Essa é uma comidinha super típica lá no Nordeste e eu não tinha como não mostrar pra vocês como é que eu faço ele aqui no Canadá. Muita gente pensa que aqui não é possível fazer, mas é possível sim. Então, assiste aí até o final. Tem várias formas, tá, de preparo. Essa que eu vou mostrar é uma delas, né? Mas o principal, né, que tem que ter é esse milhozinho. E no Nordeste, esse milhozinho aqui, ele é amarelo. A gente não usa esse branquinho, tá? É mais comum em São Paulo, na parte sul, sudeste do Brasil. Então, como eu morei um tempo também em São Paulo, eu acostumei também a comer o manguzá com esse milhozinho branquinho, tá? Mas ele não é comum no Nordeste. O comum mesmo é o amarelinho. Ele dá toda uma diferença do manguzá, até na cor ele fica diferente. Então, é muito bom também, mas no sul, isso aqui não é conhecido como manguzá, é conhecido como canjica. Então, quando eu morei em São Paulo, eu aprendi que era canjica e não manguzá. Mas no Nordeste, na minha cidade especificamente, é manguzá. Então vamos lá para o preparo. O que é que eu vou precisar para fazer esse manguzá, né? A base principal dele é o milho, né? Então você vai precisar desse milhozinho. No meu caso ele já tá hidratado, tá? O que é que eu fiz para hidratar ele? Eu coloquei ele de molho, eu peguei o grão, coloquei ele de molho na água por aproximadamente 8 a 10 horas, tá? É suficiente. Se você quiser deixar mais, fica a seu critério, mas não precisa deixar muito mais do que isso. Então, entre 8 e 10 horas, tá ok. Então, você bota o dobro da quantidade. Então, se você colocou, nesse meu caso aqui, a quantidade que eu coloquei, ela dobrou de volume, né? Então, eu tenho que botar o dobro de água. Então, se eu botar 400 gramas de milho, eu vou botar 800 de água. Sempre o dobro, tá? E aqui ela já tá hidratada. Vou precisar também leite de coco. Vou precisar, nesse caso, de leite condensado, porque a receita eu vou fazer um pouquinho diferente. Leite condensado, coco ralado e leite. E aí fica a seu critério usar o leite ou água. E canela em pau e cravo, tá? Tudo isso tem aqui no Canadá, tá? Em Toronto até é mais fácil você encontrar a canjica amarela, tá? Que na verdade é o milhozinho do manguzá. Eu falei canjica, mas é manguzá, né? O milhozinho, esse milho, ele amarelinho, é mais comum se encontrar em alguns mercados brasileiros que você encontra lá em Toronto. Aqui não é tão comum, então vai com esse mesmo. Vamos testar. Então, o que eu vou fazer agora? Como o meu milho já está hidratado, meu primeiro passo vai ser, eu vou colocar ele dentro da minha panela, tá? E tirei aqui o anel. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou botar todo o milho dentro da panela. Se esse milho fosse precisar ainda ser cozinhado, o que eu faria? Eu colocaria ele dentro da panela e deixaria ele cozinhar por aproximadamente 40 minutos. Então, eu já fiz isso antes para facilitar aqui e deixar mais rápido para vocês. Mas depois que ele fica de molho por 8 horas, vocês põem ele, escorre a água, tá? Põe ele na panela novamente com água nova, tá? E aí você dobra a água de volume também. Põe ele para cozinhar por aproximadamente 30, 40 minutos. Você vai experimentar para ver se ele já vai estar molinho. No meu caso, ele já tá molinho, tá? Então, já tá cozido, inclusive. Não tá só hidratado, tá cozido e hidratado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele todo aqui dentro da minha panela e vou colocar todos os outros ingredientes e vou deixar cozinhar por um período para que todos esses ingredientes incorporem sabor nesse milhozinho. Porque o milho em si, ele não tem sabor nenhum. Então, eu preciso incluir sabor nele para que ele dê aquele gosto maravilhoso que o manguzá tem. Então, eu vou deixar todos esses ingredientes dentro da panela para que ele pegue sabor e ele cozinhe tudo junto
Até para dar o sabor da canela, do cravo, tudo no milho, eu deixo ele cozinhando por aproximadamente 15, 20 minutos, no máximo, porque senão você vai deixar o seu milho muito mole, tá? Então é basicamente isso. E aí eu vou colocar também, nessa receita, duas coisas que eu vou colocar diferente, é o leite condensado e o coco ralado. Coco ralado eu via que era mais comum também no sul. No Nordeste a gente não tem o costume de colocar coco dentro do manguzá. Então vamos lá, vamos começar o nosso preparo. O que eu vou fazer aqui, ó? Pegar todo o meu milhozinho, como eu já falei pra vocês que ele tá hidratado, já está cozido, e aí eu vou despejar aqui dentro dessa minha panela, certo? As quantidades eu vou deixar tudo abaixo do vídeo, tá? Só pra vocês terem a ideia de quantidade, tudo certinho. Vou colocar tudo descritozinho. E aí eu vou colocar... Eu poderia agora colocar um pouco de água, mas eu não quero que o meu manguzá ele fique cheio de muito caldo. É normal a gente colocar bastante líquido para que ele fique realmente muito bom. Mas se eu botar muito líquido, eu não vou ter como tirar depois. Então eu vou colocar à medida que eu achar que precisa. Então as quantidades todas que eu tenho aqui é a quantidade que eu julgo ser necessário para colocar aqui dentro. Se você achar que tá com uma quantidade de caldo menor, eu sugiro você colocar mais líquido, tá? E aí o que é que você vai fazer? Você pode colocar ou água, ou você pode colocar mais leite. De preferência, usa mais leite de coco, porque o leite de coco vai dar um sabor todo especial na tua receita. Então não esquece dessa parte, que é super importante. Quem vai incluir sabor no teu manguzá sempre vai ser o leite de coco, junto com a canela e o cravo. As outras coisas a mais que você coloca é só para incluir ainda mais sabor, mas os principais são esses. Você tem que ter o seu leite de coco, você tem que ter o cravo, você tem que ter a canela e você tem que ter o milho. O resto que você for colocar para adoçar ou não, porque ele pode ser doce ou não. O manguzá do Nordeste é doce, então por isso que eu vou colocar o leite condensado. Mas você pode botar açúcar também, ou você pode botar, se você não consome açúcar, você pode botar stevia, xilitol, eritritol, qualquer uma outra coisa que você use como um adoçante, né? Dê preferência para os açúcares, o açúcar ele mais clarinho, porque como o manguzá, o líquidozinho dele é branco, então se você botar, por exemplo, açúcar demerara, o açúcar demerara até ainda dá, porque ele é um amarelinho clarinho, mas o açúcar mascavo, ele já é muito escuro, então ele vai dar uma cor no teu manguzá que talvez você não goste tanto, porque vai dar uma diferença no visual do teu manguzá. Então nesse meu caso, eu vou adoçar com leite condensado, mas eu poderia usar qualquer uma outra coisa. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui... vou misturar todos os ingredientes, tá? O leite. Se eu achar necessário, se eu achar que ainda precisa de mais caldo, eu ponho mais leite. Prefiro até do que a água, mas vai depender muito do quanto de líquido que eu vou querer. Como eu falei pra vocês antes, né? E aí eu botei aqui uma parte só do leite de coco. E aí eu vou colocar aqui o meu leite condensado. Qualquer marca, tá, gente? Não precisa ser nenhuma marca específica. Qualquer uma. Até porque ele vai cozinhar mesmo, tá? Então, não precisa ser nada muito específico, assim, uma marca... A não ser que você goste, né, da marca. Então, já tá acostumado a usar, usa a marca que você gosta. Então, vamos lá. E aí, eu vou misturar. Deixa eu ligar aqui a panela.
misturei aqui bem. Eu só vou entrar com o meu coco quando eu ver que abriu fervura, tá? E aí eu vou colocar, ó, a canela aqui dentro pra dar sabor, tá bom? Então, aqui eu vou esperar ferver. Então eu vou colocar 8 cravos, 10 no máximo, pra não ficar muito sabor, tá? Então deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Tem até mais aqui. Então eu vou tirar todos esses pontinhos do cravo, né? Essa bolinha que fica em cima. Aí, ó, eu jogo esse cravinho aqui dentro. E vou deixar ele cozinhando aqui. Então, pessoal, vou voltar aqui com vocês, ó. Abriu fervura, tá? Começou a ferver. E aí eu já tô vendo assim umas bolinhas subindo aqui, tá? Eu vou dar uma mexida. Vou incluir o meu coco. E daí, ó, vou deixar ele cozinhar por 15 a 20 minutos, tá bom? Então, passou o tempo que eu falei pra vocês, né, os 15 minutinhos. O caldo já engrossou. Eu coloquei aquele restante do leite de coco na metade do cozimento, secou um pouco e aí eu imaginei que fosse precisar realmente colocar todo o resto. Se você gosta de um caldo mais grossinho, como eu gosto particularmente, você deixa ele cozinhar e aí ele vai encorpar mais, vai deixar o teu caldo mais grossinho, tá? Ó, pra vocês verem, não tá líquido, né? Ele deu uma encorpada. E ainda mais, depois que ele esfriar, que você desligar, que ele esfriar mais, ele vai ficar mais cremoso, tá? Já passaram por aqui, já fizeram provinhas, sentiram o cheiro, então vieram provar. Uma outra coisa, na hora de servir, não esquece de tirar os cravos e tirar o pauzinho da canela, tá? Não é pra você servir com isso, é só realmente os grãos. Essa foi a minha receitinha de manguzá aqui no Canadá. Essa receitinha também você consegue reproduzir ela aí no Brasil, tá? Sugiro até a você, se você tá no Brasil, usar o milho amarelo, que aí você vai ver com certeza o contraste, né, do líquidozinho branquinho com o milho amarelo, como fica bonito no teu prato. Então, nos vemos em um próximo vídeo e até lá. Tchau!